Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula com aqueles conteúdos de filosofia, sociologia, fatos históricos, enfim, para você embasar a sua redação com conteúdo de qualidade. Combinado? Ou então, se você vai prestar uma prova aí sobre os sofistas, é aqui mesmo que você vai encontrar um pouco de contexto histórico, um pouco de conceito mesmo, o que é o sofismo, claro, aquela análise, né? Por que até hoje a gente tem que estudar isso? Por que isso é importante? Qual que é a relação que eu consigo fazer disso dentro dos outros conteúdos? Bom, já sabe, é aqui mesmo que você encontra todas as respostas para essas perguntas. Então pega papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a nossa aula vai começar. Pois bem, para nós nos organizarmos aqui, para ficar fácil para você entender por aí, ter uma aula organizadinha, eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Primeira parte eu vou falar um pouco do contexto histórico, exatamente quando que surgiu, por que surgiu. Segunda parte, eu vou te falar o que é o sofismo, falar quais são os sofistas mais importantes, como que eles influenciavam essa sociedade, qual a importância deles dentro desse período histórico. E por último, não menos importante, eu vou te falar como que você relaciona isso com política, sociologia, filosofia, cultura, sociedade, tudo bem? Até mesmo dentro de eixo temático de uma redação. Pro isso entra onde? Sustentabilidade, educação, minoria social, onde que isso entra? Bom, então eu vou falar lá no final também, tá? Então a nossa aula vai ser dividida nessas 3 partes. Agora eu vou para a primeira parte aqui, vamos iniciar. Pessoal, imagine que nós estamos lá na Grécia, tá? Ali mais ou menos no século V a século IV a.C., especificamente na polis de Atenas, uma das grandes polis, né, as cidades-estados de Atenas, e que nesse momento a forma de governo de Atenas era uma democracia. Pausa aqui, tá? Não era uma democracia nos moldes de hoje em dia, porque digamos que essa democracia, ela não podia participar ativamente dessa democracia escravos, menores de 18 anos, mulheres, estrangeiros, tudo bem? Então segura aí, tá? Mas tinha lá uma participação popular, essas pessoas elas podiam ir para a assembleia, podiam emitir sua opinião, persuadir os outros, digamos, manejar os outros ali dentro do que ela queria, tá? E tinha uma figura do administrador geral, tá? Era um tanto autoritário, por isso que também te falo que não era nos moldes de hoje em dia. Ele dava ali um certo poder de fala para essa população, mas, sabe, nem tanto assim, sabe? Não se empolga, não se empolga. É mais ou menos assim. Então, imagine que dentro dessa democracia, que era nova, isso era novo, era um estilo de governo novo. As pessoas aqui, principalmente a elite, quem tinha um poder aquisitivo maior, elas queriam participar ativamente dentro dessa sociedade. Faz sentido? E se ela quer argumentar, se ela quer participar, mais ativamente dentro dessa sociedade, ela precisa ter um poder de convencimento, um poder de persuasão, ela precisa trazer o outro para a sua opinião, ela precisa vender essa opinião de forma natural, de forma ali bem convincente. Faz sentido por aí? Então, aqui surgem os sofistas, isso aí. Tome nota aí, por gentileza, tá? Eram professores de oratória e retórica. Sim, eram parceiros aí de profissão. Eram professores de oratória e retórica. Ele não é considerado uma escola filosófica, tá? Não é considerado uma escola filosófica. A gente teve várias, essa daqui não é considerada. Já te explico lá no final. Segura isso daí, guarda essa informação. O porquê disso vai fazer sentido lá no final da aula, tá bom? Bom, pessoal, então imagine aqui que, detalhe, sofista. Sofista vem de sofos. Sofos, em grego, quer dizer sábio, tá? Quer dizer o sábio, o que tem sabedoria. Bom, então, viaja aqui comigo. Nós estamos lá na Grécia, uma democracia, e essas pessoas aí, elas precisam melhorar o poder de argumentação dela. E tem esses professores que eles eram ótimos aí em retórica e oratória. Então eles saíam principalmente pelas grandes praças públicas, que são chamadas ágoras, vendendo o seu serviço, vendendo mesmo, tá? Eles chegavam lá e falavam, olha, se auto-intitulavam de professores, eles, digamos, melhoravam aí, né, aprimoravam suas técnicas e passavam isso para os seus alunos. Eles iriam ensinar esses alunos dentro dessa democracia para que esses alunos tivessem mais participação popular, porque participação popular é quando eu emito minha opinião tem poder de convencimento, principalmente dentro dessas assembleias. Então esses cidadãos, eles queriam agora
ter poder dentro da sociedade. Então a elite principalmente aqui eram os jovens, tá? Em grande maioria. Esses jovens eles queriam ser preparados para ser ativos politicamente, para ter poder dentro da política, tá? Porque digamos que quanto mais poder de convencimento eu tenho, mais domínio dentro dessa e mais influência dentro dessa sociedade aqui eu vou exercer. Faz sentido para você? Então se eu já tenho poder aquisitivo, agora eu quero poder político. Show? Ah, só considerando aqui, esses professores de oratória e retórica, eles eram considerados pseudo-filósofos. Por que pseudo-filósofos? A raiz da palavra pseudo é aquele que pensa que é, ele acha que é. Então ele acha que ele é um filósofo, mas na realidade ele não é. De novo, segura aí, que vai fazer sentido lá no final. Tá bom. Agora a gente vem para a segunda parte da nossa aula, tá? O que eram esses sofistas, quem eram eles, quais eram os mais importantes, quais que eram esses sofismos, tudo bem? Imagine aqui que eu digo pra você, pessoal, que eu faço uma afirmação num determinado momento da aula. Imagina aí, viaja que você tá aqui comigo na aula e por algum motivo eu falo assim, pessoal, olha só, vê se fez sentido aí pra você. Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. É você o quê? Que isso, Bru? Como é que é? É isso, eu vou repetir, tá? Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Fez sentido aí pra você? Meu Deus. Se não fez, vem para outro aqui, vem para outro. A gente ouve muito falar, os chavões, né, que tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro e você tem muito tempo vago, então quer dizer que você tem muito dinheiro também. É isso? Digamos que hoje você acordou sem nenhuma atribuição, sem nenhuma responsabilidade. Você não tem nada para fazer, então você também tem, digamos, você tem muito tempo, né? Você não tem nenhuma ocupação, tem muito tempo, então você também tem bastante dinheiro. Fez sentido ou não? Pessoal, é o seguinte, isso são os sofismos. Sofismos são afirmações, são poder ali de utilizar bem as palavras. E utilizando bem as palavras, o meu compromisso não é com a verdade. Olha só, olha só. O meu compromisso não é com a verdade, o meu compromisso é por ter uma boa dicção. É por ter um bom poder de convencimento. É por fazer Você percebeu que teve um joguinho ali de palavras? Né? Utilizando um jogo de palavras, utilizava-se bastante figuras de linguagem, principalmente a metáfora. Óbvio que eles não falavam ali necessariamente que era uma metáfora, mas estudando os textos, né, estudando os relatos, lembra que eram relatos, eram oratórias, a gente percebe isso dentro dessas, digamos, desses diálogos aí, tá? Dentro dessas aulas. Utilizava-se bastante também, digamos, o corpo, né, como que você manejava, aí sabe aquelas pessoas que elas falam com as mãos, que elas falam com o olhar, que elas falam, digamos, com alguma postura. Então, era mais uma questão do modo de falar, segura aqui, o modo de falar do que exatamente com o que você falava. Você entende? Porque eu volto a falar, o compromisso não é com a verdade, o compromisso é com o convencimento, exatamente. O meu objetivo não é necessariamente repassar uma verdade. O meu objetivo, se eu sou uma sofista, é simplesmente convencer você da minha argumentação. E dentro desse poder de argumentação, surgiram aqui, tiveram uns 4, 5 principais professores aí, mas o que a gente mais tem contato, digamos, é o Protágoras e o Geórgias. Segurei, ó, segurei. O Protágoras tem uma frase muito famosa dele que fala que o homem é a medida de todas as coisas que são como são ou as coisas que não são como não são. Seguinte, de novo, tá? O homem é a medida de todas as coisas. O homem, ele é a medida, ele é o juízo. É ele que dá razão para as coisas, tá? Ele que vai afirmar que o que é e o que não é. Aí a gente, de repente, olha isso e fala, nossa, mas peraí, será que faz muito sentido isso? Vamos testar, vamos testar. Eu posso falar para você, digamos que a minha opinião, tá? Lembrando que aqui a ideia é convencer o outro da sua opinião. Na minha opinião, digamos, não deveria haver miséria. Na minha opinião, ok? Mas Kelly, há miséria. Não importa o que você diz, ou o que você não diz, o que você acha, ou o que você não acha. Não importa a sua medida, o seu juízo, a sua opinião. Importa o que é. Importa o que está lá. E mesmo você falando que de repente não há miséria, basta de repente a gente ir num local, num bairro mais pobre, ou então numa praça pública e ver um monte lá de moradores de rua, de pessoas em vulnerabilidade social, que a gente já identifica que é óbvio que é miséria. Fez sentido aqui pra você, pessoal? Então, há uma relativização da verdade.
Quando a gente fala de relativização da verdade, a gente está falando de Protágoras, porque ele, o compromisso dele não é com a verdade, entende? Ele dizia que, imagine, vai aparecer uma imagem aqui, imagine essa imagem, ó. Eu tô de um lado e eu vejo o número 9, você tá do outro lado e você vê o número 6. Para Protágoras, os dois têm razão, os dois estão com a verdade. Você entende aqui? Para ele, tudo é verdade, porque é o homem que diz o que é e o que não é. Exatamente isso, exatamente isso. Agora vem pro Georgias, aqui. Sempre tem um contraponto, né? Sempre tem. Viaje aqui comigo. Georgias, ele dizia já o contrário. Ele falava que não há verdade. Não há verdade. Parta do ponto aqui. Ele falou, se a Kelly falou que aqui o número é 6 e você, que está assistindo aí do outro lado, falou que é 9, então, na realidade, não pode ter duas verdades. Não há verdade nenhuma. Olha só, tudo é falso. Não existe uma verdade. Então, pessoal, dentro dessa questão de argumentação, você percebeu que aqui a gente não vai para a evidência, a gente não vai para o fato concreto, a gente não vai para a ideia científica da coisa, para uma provação, sabe? Provação, demonstração. Não, não. Aqui você vai no poder de argumentação. Por isso que é essa relativização da verdade. Tomou nota aí? Então tome nota. Para Protágoras, tudo é verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tudo bem? E para Georgias, se você tem uma verdade, eu tenho outra, então não pode existir duas verdades, então não há nenhuma verdade. Tudo é falso. Pegou a ideia? Bem diferente uma coisa da outra, né? Certamente. E ponto importante também pra gente saber, tá? A ideia era tão de oratória, não haviam quase nenhum registros sobre isso. Os poucos registros que a gente tem, até mesmo essa frase aqui do Protágoras que eu falei pra ti, eram registros que outros filósofos fez porque eles foram estudar aquilo. E tome nota aí, por gentileza. Tinham três críticos especiais os sofistas, tá? Que era o Platão, o Sócrates e o Aristóteles. Para eles, digamos, os sofistas não eram filósofos porque justamente aquilo, lembra? Porque lembra, o compromisso deles não era com a verdade, era com o convencimento, era com a opinião, era com o jogo de palavras, era com esse poder de convencimento e persuasão, entende aqui? Então, por isso, aquilo respondendo aquela pergunta lá do início da aula, tá? Por que eles eram pseudo-filósofos? Por que eles são considerados até hoje como isso? Tipo, aqueles que acham que filosofam, aqueles que acham que são filósofos, porque o compromisso deles não tá com a verdade, tudo bem? Bom, agora, nossa última parte da aula, eu vou te falar como que você pode relacionar isso. Pessoal, seguinte só. Existe alguns conceitos que a gente pode usar, ou então a ideia de que uma informação, ela é veiculada e ela é distorcida. Isso você pode utilizar em todo e em qualquer eixo temático. Se liga só, todo e qualquer eixo temático. Você pode utilizar isso, de repente, para uma negação de desmatamento. De repente há números, há dados, mas digamos ali que há uma distorção do argumento, entende? Você pode falar que é uma questão só climática, você pode falar que é uma questão só de rechaçação, tem alguém fazendo alguma contra aí, e você não ir para o fato concreto de que quais são os planos de ação para diminuir. Essa região ela já é característica disso? Quais são os índices aí a cada 10 anos? Quais são os planos de ações futuros e os passados, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, vem se fazendo alguma coisa sobre isso? Qual é a fiscalização? De quem é esse terreno? É público ou é privado? Quem toma conta disso? Como é que está tomando conta disso? Você entendeu aqui que tem várias questões para se evidenciar antes necessariamente de fazer toda e qualquer afirmativa muito bonita ali, ou negativa, tudo bem? Você também pode levar isso, de repente, para uma questão da educação. Porque, afinal de contas, quanto mais eu questiono, quanto mais eu estudo, quanto mais eu coloco esse conteúdo suspenso, sabe? Vamos suspender a situação, vamos colocar um monte de perguntas e vamos analisar. Quanto mais você coloca isso em questionamento e você vai evidenciando, fazendo vários porquês, procurando responder, menos você cai, digamos, nesses chavões, menos você cai nessas palavras bonitas, nesses jogos de palavras, nessas figuras de linguagem. Por exemplo, onde falei lá no comecinho, se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego? Pera, Kelly, vamos destrinchar. O amor é um sentimento. Isso é uma metáfora falar que ele é cego. Bom, pessoal, agora essa aula merece ou não merece aqui o seu like, a sua inscrição aqui no meu canal. Imagina que de segunda a sexta-feira você tem conteúdo assim organizado, simples, direto, curtinho para você sair da minha aula e já ir fazendo aquela redação. E detalhe, tá? Isso daqui é muito bom para você utilizar dentro de redações que tratam de temas abstratos. Temas abstratos, temas mais filosóficos, sociológicos, sabe? Que não trata de um problema real. Por exemplo, um problema real, a questão da desigualdade social. Agora, um problema filosófico, a questão do ser ou não ser do indivíduo. O quanto que a educação ela melhora a consciência do indivíduo.
Você percebeu que é um tema mais abstrato? Então, a questão do sofismo é ótimo para você trabalhar na sua redação aí quando ela for abstrata. Fez sentido? Pessoal, obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado. Comenta aqui o que você mais gostou, o que você mais, digamos, mais achou interessante dentro desse conceito. Faz suas perguntas. Vou adorar conhecer suas dúvidas. Vou adorar te conhecer, tá? Agora sim, muito obrigada por hoje. Espero ter colaborado. Vai lá, gabarita essa prova.